Olá você minha amiga, você meu amigo, sejam bem-vindos a mais uma sacada. Neste vídeo irei falar 5 dicas importantes de como devemos agir diante de uma parada cardíaca no suporte básico de vida para que tenhamos uma alta performance, ou seja, devemos aí fazer as compressões com eficácia e eficiência. E para isso falarei aqui 5 dicas importantes no qual devemos aí seguir para atingirmos as compressões de alta qualidade. A primeira é falar sobre o local. Devemos saber o local exato para realizar as compressões torácicas. E qual local exato é esse? O centro do osso externo, ou seja, alguns professores, alguns profissionais, instrutores sempre falam em seguir como referência a linha intermamilar para atingir o local exato para se fazer as compressões torácicas. Eu particularmente costumo dizer nas aulas que devemos sempre nos afastar da fúrcula external e do apêndice tifoide, porque desta forma a gente vai conseguir atingir o local certo, que é o centro do osso externo, tendo em vista que alguns pacientes poderão apresentar displasia mamária e aí ficaria inviável fazer as compressões seguindo aí como referência essa linha intermamilar, certo? Essa é a dica número 1. A dica número 2 fala de uma velocidade, de uma frequência. De acordo com o protocolo da American Heart Association, da Sociedade aí Americana de Cardiologia, devemos seguir uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, e essa frequência ela deve ser respeitada. Dependendo do paciente, elas poderão ser ininterruptas. Isso aí vai depender do paciente, do quadro do paciente, tá? A terceira dica fala da força. Devemos prestar atenção sobre a força a ser aplicada, pois não devemos dissipar a nossa força e termos aí cuidado para não haver fratura de costela. Pode acontecer, mas essa chance de quebrar aí, a costela em se tratando das compressões torácicas, elas obviamente serão aumentadas quando as compressões elas não são realizadas com tanta eficácia e quando a gente aí porventura dissipa a nossa força por não estar fazendo da maneira correta. Então essa é a terceira dica. A quarta dica fala de respeitarmos o retorno do tórax do paciente. Então não adianta só comprimir, a gente tem que comprimir e respeitar o retorno do tórax do paciente, tá? Quando a gente comprime o tórax do paciente para assumir ali o ritmo cardíaco, é importante ter em mente que cada compressão a gente tem que respeitar esse retorno do tórax para que haja uma perfusão, tá? A gente tem que ter em mente que estamos assumindo o papel do coração, e o coração ele tem que bater num ritmo, ou seja, numa frequência capaz de gerar ali uma perfusão. E qual seria essa quinta dica? A quinta dica para se atingir uma perfeição no que se diz respeito à eficácia e eficiência das compressões torácicas é o treinamento. Devemos sempre treinar, tá? Principalmente quando a gente pega aí alguns torsos, alguns manequins de RCP. Esse torso ele nos avisa de quando atingimos ali a profundidade correta em polegadas diante de cada paciente, seja um manequim lactante, seja um manequim criança e seja um manequim adulto. Cada um deles terão aí a profundidade correta através de um power click. Então quando a gente treina nesses manequins, sempre vai haver um clique quando a gente comprime corretamente e atinge a profundidade exata. Então quando a gente vai aí para uma prática de RCP, certamente conforme a gente vem treinando, a gente vai saber na prática, na realidade, a força ideal a ser aplicada diante de qualquer situação
de parada cardíaca em se tratando das compressões torácicas. Então se liguem nessa dica, um forte abraço e até o próximo vídeo.